A graça e a paz, meus amados, que Deus possa estar abençoando tremendamente a sua vida, amém? Não desfaleça, não desanime diante das dificuldades da vida. A nossa vida tem problemas mais sérios, tem percalços. Todos nós passamos por aflições, por perdas, por enfermidades, por momentos de dúvida, de dor. Mas qual é a grande diferença? A grande diferença é que Jesus está conosco. A palavra dele nos afirma: eis que eu estou convosco todos os dias. É isso que Jesus nos afirmou. Está conosco a todo momento, nas boas horas, nas horas de alegria, nas horas de tristeza, de dúvida, de medo, mas o Senhor está presente. Eis que eu vou para o Pai, disse Jesus, mas vos envio o Consolador, aquele que consola, aquele que auxilia, aquele que nos sustenta, que é o Espírito Santo. Viva uma vida de oração na dependência do Senhor, reconhecendo que nada somos, nada podemos, mas confiando e descansando nele. Tenha certeza que o mais Deus fará. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvida, de medo, talvez você esteja sentindo o mundo desabar sobre a sua cabeça e você está pensando em desistir, porque talvez você está dizendo: os céus estão cerrados, Deus não tem ouvido a minha oração, Deus não se preocupa comigo, não tem mais jeito. Mas eu digo para você que escute as minhas palavras. O Deus que você confia, o Deus que você serve é maior do que esse problema. Agindo Deus, ninguém impede o agir de Deus. Agindo eu, quem impedirá, diz a palavra. Se Deus é por você, quem será contra você? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Amém? Confia nesse Deus maravilhoso. Se está faltando alguma coisa na tua vida, Ele supre. O Deus que sustentou Israel no deserto. No deserto não se planta, no deserto não se colhe. Deserto é lugar de secura, lugar de privação, lugar de sede, de fome, de insolação. Mas a Bíblia diz que de dia o Senhor mandava uma nuvem que guiava o seu povo e refrescavam eles. À noite, uma coluna de fogo para os guiar e os aquecer, de maneira que eles caminhavam de dia e de noite. Sabe o que isso significa? Que Deus estava à frente, que Deus estava cuidando, que Deus estava guiando. Pede a Deus direção, ora ao Senhor por fortaleza. A Bíblia diz em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não desista da caminhada. Hoje o dia está difícil, hoje o dia está cansativo, você está abatido, sem ânimo, sem força. De um momento para outro, tudo pode mudar quando você confiar, quando você entregar a tua vida, os teus problemas, tudo ao pé da cruz. Amém? Confia no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida. Ele que peleja por nós. Nessa peleja, diz a palavra, não tereis que pelejar, apenas ficai de pé, na posição, e veja o livramento, veja as bênçãos, veja a vitória que o Senhor te dará. Louve a Deus. Pastor, eu não tenho força para louvar, não tenho força para orar, eu desisti de tudo. Não, não faça isso. Se ajoelhe, mesmo que não saia palavras da sua boca. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não precisa muitas vezes ouvir a tua voz, Ele escuta o teu gemido, Ele sabe o que está no teu coração, então descansa nele. Chora nos braços do papai, Abba, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. O milagre acontece quando nós não podemos fazer mais nada, então descansa nele, confia nele. É o Deus que supre. No deserto, como eu disse, Deus guiava o seu povo, mas por 40 anos as roupas não se gastaram, nem os calçados se acabaram. Deus mandou o maná, Deus deu água da rocha, Deus sustentou o seu povo. Sabe por que 40 anos? Uma jornada que talvez levasse apenas alguns dias, era porque o povo precisava aprender a depender, a confiar, a adorar verdadeiramente a Deus. Para que fosse sarado, curado da idolatria, dos deuses egípcios, do pecado egípcio, de tudo aquilo que ele viu naquela nação. Eles precisavam de uma experiência íntima com Deus. E eu vou te dizer,
Nós só temos verdadeiramente um testemunho de vida quando nós passamos por alguma coisa pessoalmente. Ouvir o irmão dizer que foi curado é uma coisa, Deus curar a minha vida é outra. O milagre, quando acontece comigo e com você, nós podemos testemunhar e testificar que verdadeiramente Ele é Senhor. Por isso, aquietai-vos, descansa, sabei que o Senhor é Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó está conosco. É Ele que vai à nossa frente. A Bíblia diz que os olhos do salmista estavam olhando para o alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí a própria palavra responde: o meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquietai-vos na presença de Deus. Aprenda a descansar, a esperar, porque o tempo ele é um instrumento de Deus. O tempo está a serviço do Senhor. O tempo é necessário. O tratamento é necessário. Para Deus tratar comigo e com você, Ele trata através do tempo, das circunstâncias. Mas eu quero falar hoje de um assunto específico com você. Deus trabalha em cada vida de uma maneira diferente. É isso que eu quero falar. Perdão. Deus tratou comigo de uma maneira, Ele tratou com você de outra. Talvez você diga, mas pastor, eu oro por a vida de fulano, do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu esposo. Eu oro para que ele tenha um encontro pessoal com Cristo, que ele aceite Jesus na sua vida, mas eu acho que ele nunca vai aceitar. Nunca diga isso, nunca desista. Os planos de Deus não são frustrados. Aquele a quem Deus escolhe, filho, não pode fugir da presença de Deus. A mão do Senhor a todos alcança, os seus olhos tudo vê. Quanto mais dura a pedra, mais bonita a escultura. Coração duro diante de Deus se derrete diante do seu poder e da sua glória. Deus trata com um de uma forma, com outro de outra forma. Olha que coisa. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, porque nós somos diferentes. O nosso jeito de ver as coisas, a nossa resistência ao próprio Deus, à graça, é diferente em cada um de nós. Ele tem a receita certa para cada um, a forma de tratar com cada um, dentro da nossa diversificação. Somos diferentes, mas Deus trata cada um de uma maneira. A um ele chama por amor, o outro ele chama pela dor. Alguns ouvem a mensagem, abranda o coração, não resiste à voz do Espírito e aceita a graça, a salvação dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz. Outros são mais apegados às coisas do mundo, são mais resistentes, acham que são dono da razão, que sabem alguma coisa, acham que Jesus não é necessário nas suas vidas, quer viver a sua vida ao bel prazer. Esses daí muitas vezes têm que passar na moenda, tem que passar por experiências duras, tem que reconhecer que não é nada nem ninguém sem o Senhor. Então Deus tem a maneira específica, diferente de tratar com cada um, porque nós somos diferentes. Em segundo lugar, porque para cada vida Deus tem um plano. É verdade. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida. Mas o plano da salvação é para todos. Mas nem todos vão alcançar essa graça, essa bênção de conhecer em Jesus, o Senhor e Salvador. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Mas os seus o rejeitou. Ele veio para todos os judeus, mas nem todos os judeus entenderam a Cristo. Encontrou na pessoa de Cristo o Messias, o Messias, o Salvador, o Redentor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o amor de Deus, encarnado entre nós, que sofreu morte horrenda de cruz para que nós chegássemos novamente, tivéssemos acesso à presença de Deus, tivéssemos salvação e vida eterna. Mas nem todos vão aceitar. Mas eu quero dizer para você, o terceiro ponto é que muitos têm que passar pelo deserto, pela roda do oleiro. Está se fazendo o barro, o vaso. O barro é duro, é resistente, precisa ser mais amassado, trabalhado.
Quanto mais o homem resiste, quanto mais o homem teima, quanto mais o homem se soberbece, se orgulha de si mesmo e faz as coisas da sua maneira, pior é. Reconheça, a Bíblia diz que o Senhor é o oleiro, nós somos o barro, o vaso. Ele trabalha na minha vida e na sua vida, de formas diferentes. Mas muitas vezes nós temos que ir para o deserto, passar pela enfermidade, pela perda, pela humilhação, para reconhecer em Cristo Salvador, o Senhor. Paulo disse: eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu deixei no mundo eu considero como refúgio, como lixo diante daquilo que encontrei em Cristo Jesus. Às vezes nós pensamos que nós temos ou conseguimos alguma coisa pela nossa inteligência, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa determinação. Bobagem, irmão. A Bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Você planta, mas só colhe se Deus permitir. Você planeja, mas só executa se Deus permitir. Eu quero ilustrar essa passagem com a vida de Alexandre o Grande. Um homem que dentro de poucos anos conquistou praticamente todo mundo conhecido de então. À frente do exército macedônio, ele conseguiu dominar o mundo inteiro. Ele tinha a ganância, o desejo de conquista, de formar um grande império, de conquistar tudo e a todos. Mas a Bíblia diz que o homem não pode fazer aquilo que não está determinado por Deus. E viu a morte chegar. Alguns especulam que por envenenamento, outros acham que por um tipo de febre contraído na Índia ou em algum território conquistado por ele, mas a verdade é que ele veio a falecer e deixou seu grande império para os outros. Nem seu filho herdou esse império. Então o homem planeja, mas a bênção, a certeza, a vitória só pode vir de Cristo. Então é na dor, é na perda, é na angústia, é na doença que muitas vezes o ser humano reconhece que não é nada nem ninguém e precisa de Jesus. Quarto ponto, é inútil resistir. A Bíblia fala de Paulo. Paulo aqui no capítulo 9, fala que ele vai a Damasco querendo prender, acabar com os cristãos. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um plano diferente para ele. Ele ali tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, cai cego, vencido, derrotado ao chão. Seu orgulho, sua prepotência, sua vaidade, tudo se foram. E a Bíblia diz que simplesmente Deus fala com Ananias, um profeta que ele tinha na cidade, e diz: vai lá na rua chamada direita, ora por Paulo, porque faz 3 dias e 3 noites que ele nada come, nada bebe. E Ananias ainda quis resistir, dizendo: Senhor, esse homem é um perseguidor, como se Deus não soubesse. Esse homem é um perseguidor, ele veio aqui para nos matar. Mas olha a resposta de Deus: vá, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentis e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Paulo foi para perseguir e para matar, mas os planos de Deus eram outros. Era para fazer dele um instrumento, um canal de bênção para abençoar muitos. Pois eu mesmo, disse o Senhor, vou mostrar para eles o quanto deve padecer ou sofrer em meu nome. Então, bem-aventurado é aquele que o Senhor escolhe. Continue orando por as pessoas que você ama, para que chegue ao pleno conhecimento da verdade que é em Cristo Jesus. Não desista. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós oramos e entregamos ao Senhor e tenha certeza que, se for a vontade de Deus, essa pessoa nunca vai poder resistir, porque é quem Deus escolhe, certamente Ele tem a bênção, a salvação para essa pessoa não vai fugir desses planos, desse desígnio de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e persevere em oração. Em jejum, estamos nos últimos dias, lê a Bíblia diariamente, busca a vontade de Deus para ti, busca santificação, porque está escrito: seja santo porque eu sou santo, assim fala o Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. Não adianta viver um evangelho apenas por palavras. Temos que frutificar, como a Bíblia diz: ser sal, ser luz. Luz não apagada, mas luz que ilumina, sal fora do saleiro. Que você possa ser verdadeiramente um cristão autêntico. Não se apegue às coisas do mundo, porque isso não nos pertence. Isso tudo é ilusão. Isso tudo só leva ao abismo. Mas se apegue com as coisas do céu, porque é para lá que nós vamos, se recebermos a Jesus como Senhor e Salvador.
Tenha sempre nos seus olhos a eternidade. Não se iluda com as coisas transitórias e passageiras desse mundo. Ore sem cessar. Faça o bem ao seu irmão. Viva o verdadeiro evangelho para que os outros leiam em você a mensagem de Cristo. Tenha certeza de uma coisa: os olhos do mundo estão sobre os cristãos, sobre os verdadeiros e sobre os falsos. Os falsos escandalizam o evangelho, mas os verdadeiros que vivem o evangelho é um testemunho, é um aroma, é a carta de Cristo para o mundo, mostrando a sua benignidade, seu amor, sua misericórdia. Amém? Persevera na fé. Barreiras existem, dificuldades existem, mas o Senhor é conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.